vós, Senhor. Irmãos e irmãs, um dos temas de todas as religiões é a questão da pureza. Puro ou impuro diante de Deus, para com Deus. Eu estou puro ou estou impuro? E o ser humano é capaz de reconhecer que ele está impuro. O ser humano ele é capaz de reconhecer que existe um Deus e que eu sou o devedor desse Deus. Isso está presente na história da humanidade, de todas as religiões, desde as mais primárias, equivocadas, o senso, a noção de purificação, de sacrifício. Existe um Deus, por óbvio, e por óbvio eu não sou a pessoa que poderia ser. No meu relacionamento com os outros, com as coisas, comigo mesmo, a noção, o senso de pecado, de dívida, também sempre existiu no mundo, nas culturas, nas religiões. Nós somos possivelmente a primeira época da história da humanidade, né, que matou esse tipo de assunto dentro de si. Nós somos possivelmente o primeiro tipo de ser humano que diz assim: ai, que Deus o quê? Sou uma pessoa boa, é bobeira isso aí, esse negócio de Deus, né? Deus. Imagina, sabe, se você está feliz, né? Se você não gosta, feliz, vai lá. Essa coisa preguiçosa, ignorante, rasa, esse senso de que não existe ninguém acima de nós, essa total incapacidade de olhar para si mesmo. Nós somos possivelmente a primeira época e o primeiro tipo de ser humano na história da humanidade, que tem milhares e milhares de anos, que, e muitas vezes, em muitas situações, matou essa voz interior, né? É claro que existe um Deus. E é claro que diante desse Deus a gente está devendo alguma coisa. Bom, daí vem a revelação de Deus, toda a história da salvação. Abraão, Isaac, Jacó, enfim, toda a Escritura, Jesus. E aí nós conhecemos o verdadeiro Deus. E vamos entendendo o que de fato é estar puro e impuro ou impuro diante de Deus. Mas tudo isso nasce de um sentimento primeiro, que de algum modo nos humaniza. Existe Deus ou não existe Deus? E eu sou tudo que eu podia, sou tudo que deveria. E nós vivemos muitas vezes, queridos, e é da nossa época, né? O excesso do prazer e a ausência do Criador. Nós vivemos, e nós somos um tipo de ser humano feito assim, com todo o acesso ao prazer. Nunca foi tão fácil ter prazer, seja o prazer ilícito, o prazer pecado, né? Como também os prazeres que não são pecados, mas que até um tempo atrás eram distantes de nós, como por exemplo tomar um refrigerante. Quem é mais antigo, tomar refrigerante quando? Na Páscoa, no Natal, né? Isso tinha que furar a tampinha da garrafa para render, né? Aí começava a tomar o Guaraná no Natal, terminava no Ano Novo, só tinha baba dentro daquilo, né? Mas enfim, era escasso, era distante o prazer lícito. Hoje em dia tem todo dia, pede comida pelo celular todo dia, de segunda a segunda. Como também os prazeres ilícitos, né? Que são o prazer pecado também, está tudo aí diante de nós. E ao mesmo tempo que o prazer está tão aqui, o que ficou longe de nós? O Criador, né? A experiência do Deus Criador, que nós ouvimos ali na primeira leitura, Paulo dizendo: ninguém tem desculpa para não crer, porque as obras de Deus falam de Deus. O que de Deus se pode conhecer, minimamente, é acessível ao ser humano pela criação de Deus, né? E nós vivemos num mundo onde a gente já não vê as obras do Criador. A gente vê asfalto, cimento, ferro, plástico, não é isso? O tempo todo. A gente já não vê mais Deus. A gente não vê as coisas. Sobretudo essa nova geração, muitos nunca viram grama, pasto, vaca, boi, não sabe se melancia dá no chão, dá no alto, não é isso? Não sabe mais. Você fala: ah, cuidado, hein? Você vai no sítio, não fica debaixo do pé de melancia. Se cair uma melancia da sua cabeça, pode machucar. A pessoa: não, pode deixar. Ela acredita que tem pé de melancia, que a melancia vem do alto. Então, a ausência do Criador. A gente tem contato com a água, mas nunca viu um rio. A gente só viu a torneira. E a torneira foi a gente que fez, né? É o ser humano que faz. Então, esse sentimento do eu estou puro ou estou impuro? Eu estou em amizade
ou eu estou distante da minha fonte e do meu destino, que é Deus? Esse assunto muitas vezes some de nós, né? E some de nós também por causa da nossa ignorância. E aí então está lá o tema do Evangelho. Um homem está admirado com Jesus e achando que Jesus está impuro, porque ele mesmo se sente muito puro. Uma outra forma da gente se sentir puro diante de Deus é achando alguém que a gente jura que é impuro. Como é gostoso ver o pecado dos outros, não é? Ah, delícia. A gente adora, né? A gente não, você, né? Tá sabendo? Te contaram? Uhum. Ah, mentira. Tô falando pra você ver. É uma delícia a desgraça alheia. É uma delícia o pecado do outro. Como é bom, né? Como é confortante ao ego, como amortiza a consciência e o espírito encontrar um impuro pelo caminho, alguém errado, alguém que está fazendo o que não é certo. Aí a gente se sente até mais santo por ter a capacidade de chamar o pecado de pecado. Então, por que eu consigo chamar o seu pecado de pecado? Eu já acho que eu sou santo. Quando na verdade eu sou um pecador que tem vocabulário, porque saber o seu pecado não me tornou santo. E aí está lá o fariseu, se sentindo ainda mais santo. Ele já se sentia santo sem ser. Agora que ele viu que Jesus, que é o profeta, é o homem de Deus na boca do povo, é um impuro, agora que ele ficou mais puro ainda. E ele está admirado com Jesus, porque Jesus não lavou as mãos antes de comer. É claro que Jesus lavou a mão antes de comer. A expressão aqui, não lavou as mãos antes de comer, está falando de um rito próprio dos judeus, sobretudo dos fariseus, de antes de comer, lavar a mão, da mão ao cotovelo, do cotovelo à mão, rezar lá 2, 3 linhas de determinado salmo, antes de comer para se descontaminar das impurezas da rua, vai que eu esbarrei num samaritano, vai que um jebuseu passou perto de mim, tocou na minha roupa, esse povo endemoniado, está amarrado em nome de Jesus, essas crendices. Então é isso que significa não lavou a mão, não é que Jesus comia com a mão suja, não lavou a mão do jeito ritual. E diz lá então, o fariseu ficou admirado que Jesus não fez isso, se esqueceu disso, ou não achou que isso fosse importante, né? Porque o fariseu convidou Jesus para jantar na casa dele. Jesus já era famoso. E de algum modo, talvez esse fariseu então achava que a fonte do poder de Jesus, que tinha acabado de curar um surdo mudo, expulsado um demônio, vai ver que Jesus é poderoso assim, porque ele lava a mão. Qual será que é a fonte do outro? Qual é o segredo do outro, né? E aí esse homem talvez achasse que fosse esse tipo de coisa, quando na verdade, já desde a semana passada, a gente entendeu a fonte de Jesus. Qual é a fonte de Jesus e a nossa fonte? O Espírito Santo de Deus. Jesus ensina como rezar ao Pai e diz que de tudo que a gente reza, o que a gente nunca pode deixar de pedir, porque sempre vem se pedir, é o Espírito Santo de Deus, o dedo de Deus que chegou. É por isso que Jesus é quem é, não é porque ele lava a mão ou não lava a mão, não é porque ele bate palma ou não bate palma na missa, isso aí não ungiu nem desungiu ninguém. E como é difícil falar dessas coisas, porque até hoje nós queremos atribuir unção, santidade, intimidade com Deus às coisas que não têm nada a ver com isso. A gente teima nessas coisas. Então esse homem, ele está admirado com Jesus, que Jesus não tenha lavado as mãos. É tão santo, tão ungido, e ele não faz isso, amigo, mas não é isso que o torna nem ungido nem santo, só na sua cabeça que é. Só na sua cabeça que é. E aqui está, meus irmãos, a gente não pode confundir as coisas. A religião, ela tem e precisa ter as suas exterioridades. Para que servem as coisas externas da fé? Roupa, pulseira, sacramental, batina, tudo que a gente usa porque somos católicos. Isso tem o seu lugar, tem o seu valor. O ser humano, ele é simbólico, ele é visível, a gente exterioriza o que crê, a gente exterioriza até mesmo o afeto que tem por Deus, fazendo coisas visíveis, externas. E elas têm a função de nos levar para o interior das coisas. Ao ver algo externo, eu preciso sempre me lembrar de que aquele que fez o copo insensato não vê o coração? Então as coisas externas nos ajudam, deveriam nos ajudar, a olharmos para dentro do nosso coração. Porque Deus vê o coração e ninguém esconde o coração.
diante de Deus, né? Mas veja, queridos, o que nos santifica, o que nos unge, é o Espírito Santo de Deus. E por óbvio, uma pessoa que tem o Espírito Santo tem certas práticas e costumes exteriores que quem não tem o Espírito Santo não tem ou tem diferente. Mas não é isso a essência das coisas. Senão a gente começa a construir a casa pelo telhado, não pelo alicerce, né? E aí a nossa força, que vem do Espírito Santo, vem em permitir que o Espírito de Deus atualize em nós, molde em nós, aquilo que nos salva, que é o Evangelho. E aí então, vamos dar uma olhadinha na primeira leitura. Começamos ontem e por 3 semanas, quantas semanas? 3 semanas, nós vamos ouvir a carta de São Paulo aos Romanos, que foi escrita por volta do ano 64 ou 65, 30 anos depois da Páscoa de Jesus. E a carta de São Paulo é, na verdade, a carta aos Romanos, ela é a carta aos Gálatas, só que ampliada. Tudo que está na carta aos Gálatas, Paulo reescreve melhor e maior, vários anos depois, na carta aos Romanos. Portanto, olha o que vai dizer Paulo, e Paulo foi fariseu, desses ritos todos, né, antes da sua conversão. Ele vai dizer: irmãos, eu não me envergonho do Evangelho, Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho, porque ele é a força salvadora de Deus para todo aquele que crê, e aí já não importa mais judeu ou grego. O Evangelho é a força salvadora de Deus, e não o lavar a mão, e não o tamanho da saia. O Evangelho é a força salvadora de Deus, e não a grossura da corrente da consagração. O Evangelho é a força salvadora de Deus. E não se bate palma e fica com as mãozinhas assim engessadas, missuzóis bugadas. O Evangelho é a força salvadora de Deus. E aí diz Paulo: eu não me envergonho. Para aquele que crê no Evangelho. E aí, meus irmãos, não quero escandalizar ninguém, mas se nós pegarmos as nossas brigas, as nossas polêmicas religiosas internas do catolicismo, entre nós, de grupo A com grupo B, dificilmente a gente vai encontrar uma dessas querelas e picuinhas no Evangelho. É que a gente não lê o Evangelho, a gente lê religião, mas a gente não lê o Evangelho. É que a gente gasta horas ouvindo vídeo sobre coisas da fé, e não se assuste comigo, eu fiz teologia. Para ser padre tem que fazer 2 faculdades, filosofia e teologia. Eu fiz teologia, eu estudei teologia, ela tem seu lugar, tem seu valor, pelo amor de Deus. Mas veja, quantos católicos hoje gastam tempo precioso da sua vida ouvindo debate teológico de A contra B, e depois bobissimamente, se é que tem essa palavra, meu Deus, quanto tempo eu andei no erro, eu não sabia que não podia, eu não sabia que era assim. E às vezes aquela pessoa que estava na paróquia, na igreja, tão alegre, tão cheia de Deus, vai se tornando uma pessoa engessada, soturna, pesada, medrosa, demônio. E aí ela vem, aí quer marcar o horário com o padre. Senhor, tão gostoso, gente, atender o povo, escutar pecado, dar absolvição, bota a mão na cabeça, ora com a pessoa chora, renuncia, liberta, para tomar a tarja preta, é glória a Deus. Aí você está naquele, né, naquele batidão, aí tem que atender um, atender o outro, tem que trabalhar do celular, porque me mandou mensagem, porque o pedreiro que ia vir, não sabe se veio, agora está reclamando do preso, padre, o que faz? Aí você vai, do demônio por orçamento, mas é divertido, é legal, eu gosto, não quero outra vida não. Aí o próximo que entra na sua sala era uma pessoa que era tão legal, seja da própria paróquia ou da paróquia dos outros, e agora virou uma criatura pesada, cheia de drama, com todo respeito do mundo, nessa altura do campeonato, querendo usar véu na missa, porque o outro padre falou assim que no latim o cordeiro. Você fala, não é possível. Aí você pega esse tanto de assunto que magoa, que fere, que assusta, que desloca a pessoa do seu próprio eixo, que desconecta a pessoa da sua própria comunidade. Vamos tentar achar isso no Evangelho, esse assunto? Não tem. O Evangelho, força salvadora de Deus. E quem vos fala isso anda de batina preta o tempo todo. Eu.
Não se engane comigo, mas pelo amor de Deus, vá ler o Evangelho, vai olhar Jesus Cristo no Evangelho, e aí nós vamos ver que, eu falei 95, eu fui generoso, 98% das nossas coisas não estão no Evangelho de Jesus. Jesus não falou disso, não tinha isso, são construções nossas, válidas, pertinentes. Eu ando de batina sabendo, São Pedro nunca usou batina. Às vezes tem esse seminaristinha novo, essa molecada nova, eles são bobo com B de besta. Eu não duvido que Jesus chamou, mas eles são assim, nós estamos nesse mundo, né, tão inseguro, tão sem norte, tão sem referenciais, que aí, quanto mais exótico, mais eles se agarram para se sentir salvo, se sentir bom, para remediar coisa, enfim, né. Aí a gente fica meio famosinho, né? E vocês piora tudo, vocês vieram de onde? Jundiaí, o que vocês estão fazendo aqui? Terça-feira, 6, mas vocês são de onde? Calor bom que faz lá, vieram passar frio aqui. João Pessoa, minha nossa, ó, a outra do Rio de Janeiro. Aí o povo começa a achar que a gente vale mais que os outros padres. Aí eles vêm tudo atrás do padre famosinho. Aí eles querem saber do padre famosinho. Não, porque aqui não sei o quê. Cheio de dramas, esse é olha tão jovem. Fala, meu filho, você podia ser tão cheio do Espírito Santo, você podia abrir a Bíblia, evangelizar os outros, tanta gente para salvar, e eles estão angustiados, eles estão doídos, eles estão polemizados, eles estão 2 contra 3, 4 contra 3, por causa de batina. Mas o senhor, eu uso sabendo. São Pedro não usou, não tinha naquele tempo, isso é uma construção nossa, que tem muito valor, que diz muita coisa, mas não se agarre nisso. Porque quem fez a batina vê o coração, meu amigo. E as pessoas não se libertam. Eu estou falando desse tipo de situação, talvez você não se identifique nela, mas você é inteligente para achar as suas situações. Entende isso? E aí nós vamos construindo um edifício monumental de coisas que não estão no Evangelho. E nós precisamos olhar para o Evangelho, que é para ver se esse tanto de coisa que a gente construiu ecoam o Evangelho, ou são diferentes dele, e muitas vezes é diferente do Evangelho, e a gente briga, se distancia, se fere, se ofende, porque não lê o Evangelho, consome religião, não consome o Evangelho. Já leu a história de 200 santos, passa o dia inteiro em YouTube vendo pregação, 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 mas se eu te perguntar assim, você já leu inteirinho um dos 4 evangelhos? A resposta é não. A resposta é não. O Evangelho, força salvadora de Deus. E o que é o Evangelho? O Evangelho é a palavra de Jesus, tem 4 na Bíblia. Nunca leu um. E aí nós vamos construindo um Jesus que vai ficando ou caricato, ou extremamente distante, quando não um Jesus anti-evangélico. No Evangelho, força salvadora de Deus. Meus irmãos, nós precisamos dos evangelhos. Na sua Bíblia tem 4. Quando é que você vai ler um? Porque isso aqui define quem é Jesus, a imagem de Deus que a gente tem na cabeça. Aí ele continua dizendo, nele, no Evangelho de Deus, que é a pessoa de Jesus, é a sua palavra, Deus já fez a sua justiça através da fé, o justo viverá pela fé. Como é que Deus nos justificou e exerceu justiça? Nos dando o dom da fé. Quando a gente usa a fé em Cristo, nós somos justificados, a gente não precisa morrer na cruz, Ele morreu por mim, eu creio. E a justiça é feita. Mas ele diz, também se revela a ira de Deus. Deus também tem o seu lado ira, por causa do pecado, das iniquidades do homem. E aí, Paulo começa a falar dessa dificuldade de crer, porque o que de Deus se pode conhecer, está manifestado. Basta abrir os olhos, basta ver o Criador. Basta usar a consciência. As perfeições invisíveis de Deus são vistas pelas perfeições visíveis. Olha esses passarinhos cantando, gente. Depois vai no YouTube e pesquisa sobre passarinho, joga qualquer coisa. Como funciona a asa do passarinho? Por que o passarinho canta? Gasta um tempo lá. Gente, a genialidade que é um passarinho. A natureza, as coisas de Deus, né? Diz Paulo. Aí diz, não tem desculpa para não crer e dizer que Deus não existe e eu vivo como eu quero, porque basta escutar um passarinho para saber de Deus.
Não tem desculpa, ninguém tem desculpa por não dar glória a Deus como se deve. Pelo contrário, olha o que diz aqui Paulo. Enfatuaram-se, se encheram, ficaram de bucho cheio das suas próprias especulações, de um coração insensato que ficou obscuro, e alardeando sabedoria se tornaram grandes ignorantes, porque trocaram a glória do Deus incorruptível, do Deus eterno, para adorar a figura ou imagem de seres corruptíveis, pássaro, quadrúpede, répede, homem. Não é engraçado de vez em quando? Não sei se você acha engraçado ou percebe isso. Alguns artistas, alguns que vão ganhando fama, e vão vendendo livro, e vão ganhando seguidores, porque tem o dom da palavra, falam umas coisas motivacionais, açucaradas, né? Aí você vai assistir uma entrevista de gente assim, né? Como isso é um bobo, né? Aí tem umas crenças na cabeça, um negócio assim, o outro acredita em duende, uma coisa assim que você fala, não é possível, né, cara? Olha só, e deixam a glória do Deus incorruptível e vão adorar até os animais. Que loucura! Aí Paulo diz, por isso Deus os entregou de vez, soltou o freio, quer ir, vai também. Deus os entregou as paixões de seus corações, a tal impureza que eles mesmos desonram seus próprios corpos. O ser humano, quando ele se volta contra Deus, contra Jesus, ele fica feio. Gente, quanta gente feia nesse mundo. Quanta gente desfigurada. O demônio parece que em algumas pessoas ele tem um prazer, né? É o lado sádico do diabo, assim. Quanta gente feia, desfigurada, descompassada. Não é verdade? O ser humano, ele busca a beleza. A beleza, ela fala de Deus. E não existe beleza sem ordem. O que é uma pessoa bonita, fisicamente falando? Aí tem quem é bonito, né? E tem quem é mais bonita ainda. Onde é que está a beleza? A beleza, ela anda junto com algum senso ou capacidade, né, de expressar, enfim, ordem. Uma pessoa bela, ela está ordenada. O corpo, a altura, a pessoa ela está ordenada, na forma como veste, tem uma ordem ali. Mais ou menos tem uma ordem ali, né? Não é possível haver beleza na desordem. E o ser humano, ele peca contra o próprio corpo, né? Que são os pecados mais baixos nossos. É um pecado contra a nossa própria saúde, contra o próprio corpo e contra a própria beleza. Nunca teve tanta gente feia no mundo, gente. É uma desordem visual, é uma coisa assim, fora do eixo, né? Totalmente contrário àquilo que é modesto. Se a gente olha, às vezes a gente se assusta. As pessoas estão ficando feias, mascaradas, rabiscadas de alto a baixo. Deus os entregou, Deus soltou o freio. E aí o ser humano sem freio, amigo, meu Deus do céu, faz mal a si mesmo, né? Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. E isso aqui é a plenitude do pecado em nós. Adorar a criatura no lugar do Criador. Adorar aquilo que a gente mesmo cria. Não é interessante isso? É interessante, né? O ser humano, ele cria coisas para ele mesmo ajoelhar. Então a gente adora no lugar do Criador a criatura do Criador. Mas às vezes a gente adora a nossa própria criatura, um filho, sua própria criatura. Aí vira idólatra do próprio filho. Um carro que você compra é uma criatura sua, do seu trabalho, do seu dinheiro, do jeito que você gerenciou as coisas, sobrou um X, você foi lá e comprou um carro. E agora você adora o carro. Você se ajoelha para ele, ele manda em você, na sua agenda, na sua semana. Não é assim? Uma casa que você constrói. Quantas pessoas eram fraternas, né? Gostava de um pagode, gostava de gente, né? Aí você construiu aquela casa. Você queria fazer uma casinha, arrumou um arquiteto bom pelo meio do caminho, a casinha virou casona. E agora você não tem mais amigo. Porque vai sujar. Porque é muito grande, depois para limpar, dar um trabalho, eu estou cansado, você se isolou do mundo. E agora você adora a área gourmet da sua casa. Nem comer pode, porque tudo engorda. Aí está pagando, financiou uma área gourmet que não usa, porque suja, porque é não sei o quê, eu já trabalhei a semana inteira, aí vai cada um para um canto, pede no celular para comer uma comida. A gente adora a criatura que a gente mesmo criou, quando não tem Deus. Mas aí o Salmo, que veio depois da primeira leitura, nos convida a olhar para o céu de novo.
Os céus proclamam a glória do Senhor. O firmamento, a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite uma mensagem. A noite publica a notícia de que Deus existe, de que Deus é grande. E aí vamos voltar então para o Evangelho. A questão do puro e do impuro, então. Nessa de estou em pecado, não estou em pecado, a gente pode errar o caminho da pureza e da justificação fora do Evangelho, que é a força salvadora de Deus. Então Jesus se tornou quem se tornou, o fariseu quis chamar Jesus para jantar na casa dele. Jesus foi, pôs-se à mesa, e esse fariseu se revelou um homem pequenininho, um homem raso. O fariseu ficou admirado porque Jesus não fez o rito das mãos. A Bíblia não diz, mas eu vou me permitir concluir. Que tudo que Jesus era e fez foi derretido, foi desfeito, virou peso de palha na balança do fariseu a partir de agora. Sempre que o nome de Jesus era dito para esse fariseu, o que mais pesava no coração do fariseu era: mas ele não lavou a mão. E a partir de agora também, toda notícia que chegava para o fariseu a respeito de Jesus, daqui a um pouco Jesus vai curar 10 leprosos à distância, o fariseu vai ficar sabendo disso. Curou 10 leprosos, né? Mas na hora de lavar a mão e rezar. Você conhece gente assim? Que tem picuinha? Você conhece gente magoadinha? Você conhece gente feridinha? Conhece gente assim? De um lado da balança tem 1000 coisas boas, não tão comuns. Do outro lado da balança tem aquele dia que a pessoa, sei lá, estava de mau humor. Não sei o que aconteceu aquele dia. Amigo, acabou aqui. E ele ficou admirado com o aleijado que Jesus fez andar. Ele ficou admirado com a multiplicação dos pães. Ele não lavou a mão lá em casa, menina. Aquele dia para mim acabou. Sabe, você me desculpa, não vamos entrar nesse assunto que a gente vai brigar, você não vai mudar a minha opinião, nem eu vou mudar a sua, tá? Então, assim, você fica aí, eu fico aqui, não vamos entrar nesse assunto. Assim, aquele dia para mim acabou ali. Aí, tá vendo? Por isso que eu gosto de falar, porque eu choro. Aí você fala: mãe, pai, para de bobeira, pelo amor de Deus, esquece sair. Vou esquecer não. E acha bonito ser assim. O problema de gente assim é que a pessoa acha bonito ser assim. Tudo que Jesus era e fez, bota num prato da balança. Agora do outro lado você bota assim: não lavou a mão. Acabou. Acabou. Admirado que Jesus não lavou as mãos antes da refeição. Jesus não estava muito passando pano não, hein? Foi sem anestesia. Jesus lia os pensamentos, né? O homem não falou nada, mas ficou com aquela cara, né? Jesus já mandou, foi na lata do homem, na mesa do cara ainda, hein? Jesus era um barato, né? E depois disso aqui, Jesus jantou ainda, tá? Ele foi para comer, né? Então, ele falou, do jeito que falou, e depois deu a bênção e vamos jantar, né? Vamos desperdiçar? Imagina, né? Jesus falou, e ainda jantou. Ó. E o Senhor Jesus disse ao fariseu: vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora. Acho que o fariseu já fez... engoliu seco, né? Falou: rapaz, ele leu meu pensamento. Mas o vosso interior, aqui a bochecha já subiu aquele vermelhão, né? Mas o vosso interior está cheio de roubo e de maldade. Você está enganando quem, meu amigo? O interior, cheio de roubo e de maldade. Então, se o nosso interior, meus irmãos, não tem mais, fala glória a Deus. Se o nosso interior não tem mais roubo nem maldade, fala aleluia. Então aí sim a gente pode fazer coisas externas da religião como um agradecimento a esse Deus que tirou de mim e me ajudou a tirar de mim o roubo e a maldade. Aí tem valor. Mas se é para compensar o roubo e a maldade, a gente está enganando a si mesmo. Então aqui está o valor das penitências, dos propósitos. Se é para agradecer a Deus as graças e as bênçãos, façamos todo tipo de penitência que for, de sacrifício. E alguém vai te dizer: mas precisa tudo isso? Ai, que sofrimento, não toma café, ai que sofrimento, toma um golinho, ai que sofrimento, come um pedacinho, ai que sofrimento acordar cedo assim.
Mas é o seu coração que sabe o que você quer agradecer a Deus. E é o seu coração que sabe qual pecado a gente ainda não venceu e quer usar dessa penitência, desse rito religioso para vencer de vez aquele pecado, porque sem oração não vence mesmo. Se é para isso, amém e façamos. Se é para justificar, compensar, legitimar e me permitir continuar com o interior todo errado, achando que Deus se comove com essas coisinhas, aí chega a ser inocência, né? Aí não, né, fariseu? Ô fariseu. Então Jesus entrou naquela casa e viu o fariseu fazendo o rito da mão, cotovelo e salmo. Jesus pensou assim, ele deve estar agradecendo a Deus, né? As coisas boas. Por isso que ele faz essas coisas para Deus, deixa ele fazer, é a fé dele, né? Ou talvez Jesus olhou e pensou assim, que será que ele está querendo converter, pedir, Senhor, tem misericórdia de mim? Mas Jesus chegou a uma conclusão sobre esse fariseu e sobre vários. Não é nem para agradecer, nem para terminar nada, não. É só para se mostrar para os outros, é só para compensar a balança com Deus. E muitos de nós vamos vivendo a fé como se fosse um jogo de futebol, né? Se eu fiz 3 gols, eu posso tomar 2, né? A gente vive assim com Deus. Comprei umas rifas, né? Domingo, né? Rifas, comprei no plural as rifas, né? Então, agora também. Fariseu, deixa de ser insensato, amigo, sem senso. Quem fez o exterior, não fez o interior. Deus vê tudo. Mas muito mais do que acreditar que Deus vê tudo. De algum modo, o fariseu sabe que Deus vê o coração. Claro que ele sabe disso. Mas para a gente terminar, voltando no início. O equívoco do fariseu é, sobretudo, achar que Deus se importa mais com isso do que com aquilo. Com o que é que Deus se importa mais? Por exemplo, vem lá Dia das Mães, o aniversário da sua mãe. Aí os filhos falam assim, mãe, o que você quer ganhar de presente? Tem 2 tipos de mãe. Metade fala assim, ai meu filho, não precisa nada não. Não precisa se preocupar com a mãe, gastar dinheiro à toa com a mãe. Às vezes é boba, né, gente? Você passou a vida toda cuidando e gastando do seu. Quando ele fala, mãe, o que você quer? É a hora, minha querida. Vai para cima. O que a senhora quer? Pede. Não, elas não sabem pedir. Mãe, esse ser, por que gastar dinheiro comigo? 70% das mães falam isso. Outros 30% falam assim, mãe, o que você quer ganhar? Elas pegam e falam assim, não, filho, a mãe não está precisando de nada, não. Eu queria mesmo é que você me obedecesse. Você me obedecendo, você já deu o presente que eu quero. A senhora é assim? A senhora riu gostoso? É. O que mãe quer? A mãe quer que a gente obedeça. Então o filho precisa saber, meu filho, se você me dá um perfume, se você me dá uma roupa, isso vai me alegrar? Vai. Mas nada me alegra mais do que você me obedecer, ser uma pessoa de Deus, ir na igreja, não viver errado. Nada me alegra mais do que não venha. Mas tem muito filho que acha assim, a vida que eu vivo, mamãe não tem nem para que. Ai, mãe. É chata, nada a ver, a Pátia, ai. Meu filho, você é hora, meu filho, você chegar, às 4 da manhã, a mãe está acordada esperando. Ficou acordada porque quis. Eu não mandei ninguém ficar acordada. De fato, tem um filho que jura mesmo que a vida que ele leva não causa nem sofrimento nem alegria. E ele jura que um perfume, um creme, uma sandália, nossa, toca na alma da mamãe. Meu filho, o que toca a minha alma é o quê? Já que você quer me agradar, vou te ensinar como é que você me agrada, então. Um pai é a mesma coisa, não é isso? O que adianta ficar? Dia dos pais, faz aquele desenho, né? E dá lá um pacote de cueca, lenço, achando que aquilo toca no coração do pai. O outro compra um caneco com adesivo do time e dá para o pai. Isso alegra o coração do pai? Alegra. Mas o que alegra o coração de um pai, meu Deus do céu? Desse inocente. Deus é a mesma coisa? Insensato. O fariseu crente que ele está fazendo Deus chorar lá no céu. Por causa de coisa que se você fizer, Deus fala assim, é legal, que bom. Mas o que toca o coração de Deus são outros assuntos, fariseu. Não se engane com isso. E aí Jesus vai dar uma receita para o fariseu. Vale para todos nós.
Mas foi muito específica para os fariseus, porque os fariseus eram homens muito ricos. E diz o Evangelho de João, certa feita, disse assim: e os fariseus, porque eram amigos do dinheiro, riram de Jesus. Então, o que Jesus vai dizer aos fariseus? Os fariseus, grosso modo, todos eles eram bastante remediados, socialmente falando, financeiramente falando. Jesus pega então e fala para o fariseu: fariseu, olha para o teu coração, não se engana não, filho, Deus tudo vê. Versículo 41. Antes, você quer ficar puro diante de Deus? Você quer ficar mais amigo de Deus? Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Jesus foi do interior desse fariseu e falou assim: amigo, lavar a mão, que é mais fácil do mundo para você. Tem uma coisa, fariseu, que você está fugindo. E às vezes está passando mais sabonete na mão que é para fugir da coisa. E a esmola para os pobres, hein, fariseu? Os fariseus eram assim, filho, ó. Mão de vaca, fechado. Hã? Antes dai esmola do que vocês possuem. Eles possuíam muito. E tudo ficará puro. A esmola purifica coisas que o lavar a mão e rezar o salmo tal não purifica. A esmola purifica. E aqui, então, para todos nós, São Pedro vai dizer na sua carta: porque a caridade encobre uma multidão de pecados. Aquele que ajuda o pobre no dia que rezar, no dia que clamar, será escutado. Não volte a tua face ao pobre que te pede, estende a mão, dado o que você tem. Não faça o pobre voltar para te pedir amanhã, sendo que você tinha para dar hoje, socorre ele logo. Está tudo na Bíblia que a gente não lê. Não esconda as tuas moedas que te sobram debaixo da pedra, a ponto de enferrujarem. Naquele tempo não tinha papel de dinheiro, né? Enquanto alguém olha para o céu e pede socorro, pedindo a Deus a moeda que você tem e escondeu debaixo da pedra. Dá a ele, e o Senhor te atenderá e será justo diante de Deus. Socorre o pobre, a viúva e o órfão. A tua saúde melhorará, a tua luz brilhará. No dia em que clamarás, o Senhor te ouvirá. E os fariseus, muito zelosos com tanta coisa, desleixados ou esquecidos do poder da esmola, porque quem dá ao pobre empresta a Deus. Mas é um assunto chato esse, né? Então a gente pula esse assunto, pega algo da religião e começa a fazer dobrado para se purificar, para se redimir diante de Deus. E sim, a gente precisa se purificar e se redimir diante de Deus. Nada purifica mais do que esmola. Entendendo que a esmola também não é para comprar Deus. Então eu vou ajudar aqui e continuar errando ali. Não. Nada dá mais louvor ao céu e nada nos ajuda mais a terminar uma conversão em nós do que o nosso relacionamento com o dinheiro. O dinheiro é profundamente espiritual na nossa vida, meus irmãos. O dinheiro não é um assunto separado da vida cristã. O dinheiro não é simplesmente um mal necessário da vida. O dinheiro é profundamente espiritual na nossa vida. O que a gente faz ou não faz com ele, o quanto a gente quer acumular dele, o quanto a gente quer acessar dele, isso é profundamente espiritual em nós. O dinheiro por si só não é bom nem ruim. Mas o dinheiro é lugar da espiritualidade também. Quanto eu tenho, quanto eu ganho, quanto eu guardo, quanto eu gasto. Profundamente espiritual. Essas pessoas que vivem endividadas, alguns, a vida tem suas vicissitudes. Você tem lá um investimento, você trabalha num ramo, que se o dólar subir, você quebra. Enquanto se subir, o outro fica rico. A vida não é assim. Mas tem gente aí que foi só ganância mesmo. Que foi só ambição mesmo. Que foi só vaidade mesmo. Não precisava de nada disso. Tinha, sobrava, podia ajudar muita gente, mas quis pegar daquilo para fazer aquilo, virar 2 isso, 3 isso, e agora deve o outro, não sei o quê, não sabe se morre. O dinheiro é algo profundamente espiritual em nós. E Jesus está dizendo para o fariseu: amigo, que bom que você pensa, estou puro ou estou impuro? Bacana. Nada te limpa mais que o uso que você faz do dinheiro enquanto esmola. Dai esmola, fariseu. Isso comove o coração de Deus, mais do que o jeito que você lavou a mão. Isso comove Deus. Você é pai e mãe?
Tem algo que te comove mais, ou ativa em você mais a gratidão que você pode ter por alguém, do que quando alguém ajuda um filho seu? Todos nós somos capazes de ser gratos, certo? Sim ou não? Até quem é meio brutão, meio rudão assim. Todos nós temos essa capacidade dentro de nós, ela está meio cascuda lá dentro, enterrada. Tem algo que move mais o teu coração de pai e mãe, o teu senso de gratidão, de poder retribuir ou querer retribuir alguém, do que quando alguém ajuda um filho seu? Sei lá, o teu filho tem dificuldade de aprender uma matéria na escola e aquele menininho ou aquela mãe daquele menino interveio no assunto, ajudou. Você tem um filho que sofre bullying, ele tem alguma característica e todo mundo tira sarro dele ou dela. Aí ele tem um amiguinho que não tira sarro. Aquele amiguinho acolhe, a mãe daquele menino diz, não, leva ele lá em casa, qualquer dia, para eles jogar bola junto. Isso não te amolece todo por dentro? Aquele que estende a mão para um filho? E aqui está, meus irmãos, Deus é pai de todos. O que acontece no coração de Deus quando Ele nos vê rezando, batendo palma, erguendo as mãos, ajoelhando no chão? Acontece coisa muito boa, sim ou não? Com certeza. Mas nada move Deus lá dentro, em seu favor ou em meu favor, mais do que quando nós somos favoráveis à necessidade, à aflição de um filho de Deus. Isso amolece Deus. Amolece você, não amolece Deus? Fariseu, comece a pensar mais, amigo, sobre esmola. Sobre o seu dinheiro ir para o outro. Se você fizer isso, fariseu, e qualquer dia você chegar da rua apressado, morrendo de fome, começar a comer e falar, meu Deus, é sexta-feira. E é ai, padre, agora já, o que eu faço? Não. A esmola. A esmola. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. De nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamado Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe, queres ficar curado? O doente respondeu, Senhor, eu não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse, levanta-te, pega na tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou na sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado, é sábado, não te é permitido carregar a tua cama. Ele respondeu-lhes, aquele que me curou disse, pega tua cama e anda. Então lhe perguntaram, quem é que te disse, pega tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse, eis que estás curado, não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, uma das situações mais tristes da vida e mais difíceis ao ser humano é o tempo da espera. Quanto mais esperar por algo por 38 anos. E quanto mais esperar por algo por 38 anos, algo que torna a pessoa muito diferente de todo mundo, que a torna exótica, né? O único que. Esse homem há 38 anos espera por algo. E aquilo pelo qual ele espera, a ausência da chegada disso, né, faz dele uma pessoa diferente de todo mundo. Ele é muito marcado visivelmente, né, por uma condição. Então, esperar não é fácil. O sentimento da solidão não é fácil.
O ser humano, enquanto ele não se percebe, não chega a ser pessoa, indivíduo inteiro, ele não fica completo, e aí a gente fica sempre à margem de fazer besteira com a nossa própria vida também, né? Quantas pessoas andam tão certinho com Deus, porque aprenderam, né? O que é certo, o que é errado, o temor. É lá pelos 48 segundos do tempo, arruma uma sarna para se coçar. E tudo isso é o quê? Carência, solidão, né? A carência, a solidão altera a visão do ser humano. Quantos casamentos foram feitos à base disso, né? Só você viu um príncipe ali. Está todo mundo vendo o sapo boi que é, né? Está todo mundo vendo que vai virar abóbora, já é quase meia-noite. Só a pessoa que acha que é 2 da tarde, que é um príncipe. A carência, ela é uma coisa que machuca demais. Nós temos um homem aqui solitário, nós temos aqui um homem carente, né? Mas que daqui a pouquinho na história dele, mesmo tendo sido tocado por Jesus de um modo muito generoso, não foi ele que pediu para ser curado, Jesus que o curou, né? Agora ele tem que fazer uma escolha na vida dele. A quem ele vai obedecer? Para esse homem foi pedido uma obediência, né? Para de andar com essa cama aí, onde é que você está indo? Para, hoje não é dia de andar. E aí ele vai ter que escolher a quem ele obedece. A quem nunca fez nada por ele, mas acha que sabe todas as coisas, ou obedecer àquele que o curou. Então, 2 coisas na nossa vida que a gente precisa aprender. Primeiro, o tempo da espera. Segundo, a quem obedecer na vida. Terceiro, onde plantar a vida, né? Então, hoje a liturgia nos fala de um templo, na primeira leitura. E no Evangelho, Jesus se apresenta como o templo. Nesse tempo da Quaresma, nós vamos celebrar esse mistério. Jesus, que é templo de Deus. Em Jesus habita a plenitude da divindade. Mas Jesus, na cruz, se transforma nesse pórtico, nessa Betesda que nós ouvimos aqui. Esse lugar pertinho ali do templo que tinha 5 portas, nas suas 5 chagas, por onde a gente entra, sai, por onde flui a misericórdia de Deus, a cura de Deus. Tudo isso está prefigurado na primeira leitura que nós ouvimos do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel é o profeta das visões, dos arrebatamentos, né? O vale de ossos secos e tantas outras coisas. No arrebatamento de hoje, ele não sabe se ele está acordado, ele não sabe se ele está sonhando. Um anjo o pega pela mão, ele está andando ao redor de um templo que existe, mas não existe. É uma grande visão espiritual. E como tudo no Antigo Testamento, está prefigurando algo que vai acontecer em uma pessoa. Essa pessoa é o Cristo de Deus, é Jesus. Então está lá a visão de um grande templo, né, onde ele vai andando, vai medindo distâncias. E aí então diz ali a palavra que nós ouvimos, né, que desse templo e do centro do templo, que é o altar, começa um fio de água que vai saindo, vai aumentando o seu fluxo, a sua altura. E aí diz que a água vai no tornozelo, depois no joelho, depois na cintura, até que finalmente ele mergulha inteiramente nesse rio. E essa água que flui de um templo, que tem no centro um altar, por onde essa água passa, diz ali, por onde essa água passa, as coisas vão mudando. Essa água, se cair na água salgada do mar, na água salobra de algumas regiões, a água fica doce, né? Diz ali, haverá vida onde o rio chegar. Um rio que produz vida. Rio é diferente de poça d'água. Nós ouvimos no Evangelho que, vez em quando, um anjo descia para mexer aquele tanque lá, e os doentes ficavam naquela esperança, e o primeiro que entrasse, mas também só o primeiro era curado, e aquele homem ali há 38 anos assistindo os outros a terem um milagre. A homilia já está boa, vai ficar melhor. Belisca quem está do seu lado e fala assim, tenta ficar acordado. Você não veio aqui para cair da cadeira, né? Ajuda, faz favor. Isso. E aí veja, águas que produzem vida. É um rio, não é uma poça d'água, né? Mas a nossa fé, querido, se a gente não cuida e a vive meio escangaiado, o que é a nossa fé? Que é um rio de vida vira uma poça d'água. Quantas pessoas praticam a religião há tanto tempo e a vida delas é o quê? Uma poça d'água. O que poça d'água produz? Dengue. Né? Seja a pocinha d'água, às vezes, né? Ali do vasinho de flor, seja a poça d'água grande. Produz dengue. Você conhece gente dengosa? Sim ou não? Fala sim. Então, sabe esse tipo de gente dengosa? Por que ela está dengosa? Porque a fé dela deixou de ser rio e virou uma poça d'água.
A gente vai afrouxando a fé. E quando a gente afrouxa a fé, ela deixa de ser rio, vira poça d'água. E poça d'água produz dengue. E dengue produz gente dengoso, dolorido, febril. Não é assim? E aí a gente já sabe, choveu, vem dengue. Não é assim? Você fica meio gripado, o corpo meio ruim. Quando choveu, aquela semana de calor, você fala, gente, será que é dengue? Porque é o ciclo das coisas. A nossa fé, meus irmãos, ela é um rio, mas se a gente não cuida, ela vira uma poça d'água, e poça d'água produz dengoso, alma dengosa, alma doente. O rio ele tem um movimento para frente, né? E aí vai dizendo que onde ele passa, o que é salobro, não dá para tomar aquela água salobra. Ela fica doce de novo. A fé ela vai passando e transformando as nossas realidades. Mas também fala, haverá peixes, haverá árvores, haverá vida, né? E diz, nas margens junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Árvores que darão folhas que não murcharão, frutos que não acabarão, e sempre darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Então aqui tem uma imagem do ser humano. Nós somos aqui assemelhados a uma árvore. Onde é que a gente planta a árvore? Não é? A árvore vive da chuva, mas não só da chuva. Como é que a árvore resiste no tempo, sobretudo quando vem esses tempos que fica muito tempo sem chover? Por que a árvore não morre? Porque ela tem uma raiz que está tocando alguma água. Árvores plantadas perto do rio. E aqui está uma escolha, então, da nossa vida. Onde é que a gente planta a nossa vida? Porque quem não se planta à margem, pertinho, em contato com o rio de Deus, que flui do altar do templo, se a minha raiz não está perto disso, então eu fico na sorte. Se chover, eu estou bem. Se eu não chover, eu estou mal. Conhece gente que está bem, depois ela está mal. Então a gente já sabe quem é essa pessoa. Ela é a árvore que escolheu. E é difícil admitir que para si mesmo fui eu que escolhi. Tem sempre alguém culpado nisso, né? Quando na verdade não tem. Eu escolhi. Percebendo ou não. Mas eu escolhi me plantar longe do rio de Deus. E longe do rio de Deus tem vida? Tem. Se chover, tem. E se não chover? Se não chover, seca. E a vida, meus irmãos, tem chuva? Tem. Às vezes está tudo bem, não está? Graças a Deus. Às vezes está tudo bem, você está emagrecendo, pagando as contas, não é assim? Teu time ganhou. Aí vai embora. A vida tem os momentos onde está chovendo sobre nós. Mas a vida tem um momento onde não está chovendo sobre nós. A gente não escolhe quando chove, nem escolhe quando não chove. Mas é um fato da vida, nem sempre chove sobre nós. A vida é dura, não é isso? E a vida não respeita quem é vitimista. A vida não respeita quem é chororô. A vida não respeita quem não age. A vida não respeita quem não reage. A vida não respeita quem não crê, quem não busca. A vida não respeita quem senta para chorar e contar a história, porque um dia, sabe o que aconteceu comigo? Tá bom, a sua história a gente escuta, ela é digna de ser escutada, mas isso não muda nada. A vida não respeita isso. Cara de dor não move o céu. O que move é fé. A gente escolhe onde pôr as nossas raízes, perto ou longe do rio de Deus. Portanto, a fé ela é uma coisa muito prática. A fé ela é uma coisa muito ativa. A fé ela se faz de coisas muito concretas. Primeira concretude da fé, rezar. Quem não reza não tem fé. Você sabia que você pode estar na igreja na missa diária e não ter fé? Você pode vir por estética, por gosto. Nossa, esse padre fala, né, menina? Parece que você mora lá em casa. Aí talvez como a senhora foi sempre muito noveleira, sempre gostou de muita fala, trocou a novela pelo padre. A estética, é bom acordar cedo, né? Que a gente já acorda, o dia começa melhor do que ficar até às 8 na cama, então eu já prefiro acordar mais cedo, aí já vem para a missa, já passa, pega um pão de queijo, um pão, já chega varrendo calçada, né? Que eu sei. Temos aqui que chega, ela já chega varrendo calçada, chique, chique, chique. Deus te conserve com essa coluna boa. E sem escorregar nessa calçada, pelo amor de Deus, que nessa idade o osso não cola mais. Mas, meus irmãos, quem não reza, não tem fé. A fé, ela tem um componente filosófico, teórico, antropológico.
E como você não é uma mula, nem um poste, você é capaz de se identificar um pouco mais com aquilo que é filosófico, argumento, lógica, psicanálise. Eu tenho um monte de gente aí que fala, padre, te adoro, o senhor é meu psicólogo. Claro, porque isso é uma dimensão da vida, isso é uma dimensão da palavra, tem um lado psicológico. Mas fé, o ato da fé é rezar. Se vindo à missa, pós-missa, até a hora de dormir, eu não rezo, eu tenho fé. E mesmo dentro da igreja, tem gente que já manifesta que não tem fé. Se o padre não dá uns gritos, se o padre não anda. De uma pessoa falou assim, ai padre, nos dias de semana o senhor podia sair de trás daquele lugar lá, não é lugar, é ambão. É porque daí ajuda a gente, eu entendo, 6 da manhã é puxado, né? Gente, mas eu não saio daqui nas 6 da manhã, só no finalzinho. Porque pelo menos eu assim, eu aqui atrás sou um. Se eu for ali, eu sou outro. Sabe quando você engata a marcha do carro, que você joga a quinta e vai embora? Até fisicamente, aí essa missa vai acabar meio-dia. Então deixa eu ficar aqui, que eu fico até um pouco mais elegante. Aqui já não sou elegante, lá imagina. É só final de semana, igreja lotada. Mas às vezes dá para ver que a pessoa, ela não consegue rezar com a missa, ela não consegue estar aqui, é um desafio. O exercício da fé, primeiro e básico, é oração. Oração é se plantar às margens do rio. O que a gente faz na oração? A gente entrega o que sonha, o que teme, o que sofre, e na oração a gente responde ao que escutou a Deus. Quem não reza não está exercitando a fé. Vai matar a fé. É preciso se plantar à beira do rio. E se planta à beira do rio com oração. É preciso rezar. Se planta à beira do rio, da água do rio que vem do templo, através dos sacramentos, da participação nos sacramentos, né? A Eucaristia, sobretudo. É a água que flui do altar de Deus para nós. E tudo mais que é relativo à fé. Mas a fé ela precisa ser exercitada pelos atos de fé. E o ato primário, primeiro, constante e eterno da fé é oração. É se voltar a Deus. Sem isso, não tem as coisas. Aí a gente passa o dia inteiro sentindo culpa. Porque acaba a missa, o diabo vem tentar. Aí nas tentações que a gente tem na cabeça, no coração, nos impulsos que a gente tem na carne, nas veias, a gente fica naquela guerra dentro de nós, assim, né? E aí a gente acha que reza quando fala assim, ai minha Nossa Senhora, não é certo, né? Mas ai meu Pai, ai meu Jesus. Gente, ai meu Pai, ai meu Jesus, minha Nossa Senhora, isso não é oração. Quando lá fora o diabo tenta, o que é oração? É a gente parar o que está fazendo. E às vezes sim, não vai ter mais do que 1 ou 2 minutos, porque você está trabalhando, está fazendo suas coisas. Você fazer um sinal da cruz, você fechar os seus olhos, você se pôr na presença de Deus. E não tem demônio que sobreviva à oração. Não tem. Não tem. E não precisa ser uma oração de meia hora, se você não tem meia hora, com 2 minutos Jesus resolve. Mas é preciso rezar e parar de ficar lutando com o capeta e com a carne abaixo. Ai meu Deus, ai minha Nossa Senhora, ai meu Jesus. E arrancando cutícula. Ai Jesus, o sangue do Cordeiro. Isso não é oração. Isso chega a ser pecado. Não tomará seu santo nome em vão. Você está usando esse nome para quê? Para vencer mesmo esse combate interior? É só para dar um chiliquinho gospel? Rezar, minha gente. Se plantar à beira da água. E ali diz que essas árvores dão fruto e folhas que são remédio. Olha que coisa mais linda, poder ser uma pessoa frutífera. Os frutos do Espírito, Gálatas 5:22. O fruto, os frutos do Espírito. Fala para quem está do seu lado, me fala 3 frutos do Espírito que estão em Gálatas 5:22. Faz 13 anos que o padre cita esse versículo nas homilias, ele já fez umas 78 homilias sobre isso. Pergunta para quem está do seu lado, 3 frutos do Espírito para mim que eu pago o seu café da manhã saindo ali, eu te levo na padaria. Fala 3 para mim. Fala, estou te devendo um café da manhã, então. Todo mundo falou, que bonito. Ser uma pessoa frutífera. Segundo ponto, folhas que dão remédio. Dar frutos e dar cura, dar benefício, né, a quem sofre, ao outro, que faz parte da nossa vida. E tudo isso por quê? Porque através de um templo, de um lugar físico, e nós estamos aqui num santuário, conosco está, é o refrão do Salmo, conosco está o Senhor do universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Deus está conosco, Ele tem uma casa chamada templo, Ele tem uma fonte chamada altar, conosco está
o Senhor do universo. E Ele está como refúgio, refugiar-se na tempestade da vida, né? Ele é o nosso refúgio e diz: o Senhor para nós é refúgio e vigor. Faz um refúgio sobre você assim, ó. Faz que você acorda aí. Fala: Deus é o meu refúgio. Agora imita o Popeye, fala assim: Deus é o meu vigor. Vigor. Refúgio e sem palavras, só com gesto. Muito bem. Deus é o nosso refúgio e vigor, mas eu preciso escolher onde eu vou me plantar. Longe ou perto, porque nem sempre chove, nem sempre a vida sorri. Estar perto. Porque quando vem a tempestade, não dá tempo de construir o refúgio, dá? Ele já tinha que estar pronto, né? Esses países que vivem em guerra, eles já têm os refúgios prontos há quanto tempo? Não é isso? Quem já foi à Terra Santa sabe lá, tem os bunkers estão sempre prontos, com comida, energia, com água. A pessoa tem a chave, a cópia da chave, o código da porta, já está pronto, porque, sei lá, pode demorar mais 4, 5 anos, vai começar. Já está pronto o refúgio. E refúgio a gente não improvisa. Refúgio, ele está pronto. Plantar-se perto, porque nem sempre chove. Amém? Aí esse templo é verdadeiramente e plenamente o próprio Jesus. Quando Deus se faz verdadeiramente homem, quando um de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, assume a nossa condição humana, o templo de Deus agora é o próprio corpo de Cristo. E aí, de fato havia, né, e é provado que havia, esse pórtico, essa piscina coladinha com o templo de Jerusalém, e ela tem 5 portas por onde entravam as ovelhinhas que eram sacrificadas no templo. E ali havia uma piscina. Agora veja a situação. Esse culto de que um anjo desce, mexe água, ele não está registrado em lugar nenhum da Escritura, nem da tradição escrita judaica. O que se sabe hoje, e se sabe só depois de muito tempo, que essa piscina que encheram era era um culto pagão, era um sincretismo. Era essa mistura de Jesus com tambor de macumba, quarta da vitória do pastor não sei quem, mas é que eu sou de Sagitário, essa muvucada de fé. Não tem gente que é assim? Acende vela para tudo? O povo construiu uma piscina ali, sobretudo por causa dos soldados romanos, que trouxeram esse culto, essa crendice, lá do Irã, do Iraque, misturaram tudo, e rezava a lenda, então, que aquela água tinha um poder de cura, mas esse negócio era uma mistureba de judaísmo com outra coisa. Não era uma coisa muito certa. Mas o povo lascado, sofrido, você vai aqui, 38 anos, aleijado, deitado na beira. Esse homem devia feder um tanto. Imagina isso. Gente, naquele tempo não tinha banheiro, não tinha banho, não tinha escova de dente. Esse homem devia ser, nossa Senhora Aparecida. Só gente estrupiada. Uma fé toda errada, mas reza a lenda que vai mexer a água, vai vir um anjo, que também só vem de vez em quando. Eu não sei que tanto de coisa esse anjo tinha que fazer, que ele não vinha toda semana também. O homem faz 38 que está esperando o anjo. E ali as pessoas ficavam e diz que fulano caiu, curou, não curou, enfim, dava muita gente ali. E eis que Jesus vai andar ali, nesse lugar meio impuro, espiritualmente contaminado, é uma mistura de crendice. E aí, será que esse anjo descia mesmo ou não desceu? Vai ver que Deus olhou com misericórdia e falou assim: essa nem é a igreja mais certa de ir, mas é a que você achou, então vai, cura ele aí na mão do pastor que só grita também, pelo menos para de beber. Deus também é misericordioso, né? Não é o plano A de Deus, mas quem não tem cão, casa com gato. E aí, está lá o homem, há 38 anos, cegos, coxos, diz a palavra, paralítico. De vez em quando o anjo preguiçoso vem, de vez em quando, e faz a aguinha borbulhar. Aí imagina a corrida, né? As pessoas ficavam olhando para aquela água, gente. Aí a água fazia assim. Foi o vento ou foi o anjo? Mas a asa de anjo não faz vento? Era uma loucura isso. E aí saía aquela correria, caía, ninguém curava. O cara fala, também não foi o anjo que mexeu, foi o vento. Nossa Senhora. E há 38 anos tem um homem ali. Ele não move as pernas. Como é que ele vai chegar na água, né? E Jesus entra ali e diz: Jesus viu o homem deitado, e sabendo que ele estava doente há tanto tempo,
Aquele homem devia ser famoso, né? Já faz 38 anos que ele está ali. Ele não cura nunca. Jesus se aproxima do homem e fala assim, queres ficar curado? O homem nem sabe quem é Jesus, se Jesus não sabe nada. Ele só vira e fala assim, Senhor, não tenho quem me leve na piscina. Quando a água é agitada, e quando eu estou chegando, agora imagina um homem chegando, usa a sua cabeça. Imagina um homem chegando. O outro já chegou na frente. É cego, mas tem perna, corre mais que eu. Olha que situação, que tristeza, gente. Que vazio na alma. Mas o pior vazio desse homem é, não tenho quem me leve à piscina. Geralmente nessa pregação, os pregadores escolhem bater no homem. Não foi isso que Jesus perguntou. Meu querido, é claro que ele quer ser curado. Ele está ali há 38 anos por quê? Porque ele quer continuar. Ele quer ser curado. Mas existe uma dimensão da nossa vida, muitas vezes. Eu não tenho quem me ajuda. Nem tudo na vida você faz sozinho. Eu não tenho quem me ajuda. Não é verdade? Tem coisa na vida que alguém precisa abrir a porta, facilitar um pouquinho para você, para mim, sim ou não? Ninguém chegou onde chegou sozinho. A nossa vida ela é cheia de personagens. Nós somos livres, a gente escolhe, mas a nossa vida ela sofre a influência do outro, para o mal e também para o bem. Por isso que é tão feio não ser grato. Porque por mais que você suou, por mais que você se esforçou, tem gente que faz parte da sua vitória. Você não teria chego sozinho onde chegou. Não teria. E ainda que você seja sócio majoritário da tua felicidade, ainda que você seja 70% dono da tua empresa chamada alegria, sucesso, 30% não é seu, é de alguém. Senhor, eu não tenho quem me ajuda, como é que eu vou entrar na água? Olha a minha situação. A dor da solidão, eu não tenho quem me ajude. E aqui, meus irmãos, de fato chega um momento da nossa vida em que sozinho eu não resolvo. 2, não tem quem me ajuda. E aí nessa hora quem é que ajuda? Deus, Jesus. Chega uma hora na nossa vida que a gente tem que parar de esperar pelo outro, exigir do outro. Eu não sei quem te rodeia na sua vida. Eu não sei quem faz parte da tua espera de 38 anos. E talvez quem está ao teu redor de fato não possa nada por você ou não queira. Isso aí é Deus que julga. Tem quem não pode, tem quem não quer. Isso é Deus que sabe. Mas seja como for, chega uma hora na vida que agora é eu e Deus. Porque o outro não pode por mim. Ou o que ele pôde não resolveu tudo. Esse homem agora vai fazer uma experiência diretamente com o céu, com Jesus. Jesus é a nossa ajuda. E claro, é muito bom quando junto com Jesus tem outro tipo de ajuda, né? As pessoas, é bom, nós somos humanos, nós somos fraternos, nós somos seres sociáveis, relacionáveis, está tudo certo. Mas chega uma hora, e a vida de todos nós tem algum assunto, teve, tem ou terá, algum assunto entre você e o céu. Entre você e o céu. Aquele momento onde você reza, aquele momento onde só tem você e Deus ali, na tua solidão, na tua dor, na tua angústia, no teu desespero, é você e Deus. É você e o céu. É você e a tua experiência de fé. Já não é você com mais alguém, porque essa pessoa ou não quer ou não pode. Mas isso precisa fazer a gente olhar para o céu. E muitas pessoas não conseguem olhar para o céu. Elas estão dizendo, eu não tenho quem me ajuda, 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 fulano não me olha, fulano não percebe, Beltrana podia ter feito, não fez. E essa cantilena, meus irmãos, precisa cessar. Precisa cessar. A pessoa não pôde ou não quis, e seja como for. Então é hora de 38 anos depois, né? Na Bíblia, o 40 é sempre tempo que termina e começa. É um ciclo. Amigo, está na hora de acabar esse ciclo aí, né? Jesus então diz para o homem, levanta, pega a tua cama, anda. O homem começa a andar. Aí diz que é sábado. Sábado é Shabá, descanso. Aí começam a dizer para ele, homens dentro do templo, não te é permitido carregar a cama, andar carregando peso, porque hoje é Shabá, é sábado, só pode dar 200 passos, não pode carregar peso, porque configura trabalho, e hoje é dia do descanso, as regras deles lá. Não te é permitido carregar a tua cama. Aí ele responde, não sei. Aquele que me curou, me disse, pega a tua cama e anda. Onde me plantar? Saber viver o tempo da espera como tempo de santificação e de aprender, então, quem sabe, a olhar mais para o céu do que para o outro. Terceiro ponto. A quem obedecemos?
Esse homem agora ele tem que tomar uma decisão na vida. A vida da gente só vai parar de ter problema de que morrer. Né? Esse é o ponto. Esse homem sai de uma e entra noutra. Primeiro ninguém ajuda. Agora quer dar pitaco na cama. Essa é a vida, filho. É, na verdade. Essa é a vida da gente. E aí olha só o que acontece com esse homem. Não te é permitido carregar a tua cama porque hoje é sábado. Mas quem me curou mandou eu ir carregando. O que eu faço agora? Aí ele tem que escolher a quem ele obedece. E ele foi sábio. Ele escolheu quem? Aquele que o curou. Meu querido, minha querida, vamos colocar uma pergunta para nós. A quem vamos obedecer? Aí tem um monte de gente que não te curou, não te abençoou, não te socorreu, não pôde nem pode nada por você, a não ser dar pitaco, a não ser dar palpite, a não ser te prometer alguma coisa. Do outro lado da sua história tem Deus, tem Jesus, tem São José, tem a experiência que você fez com o Espírito Santo. A quem você vai obedecer? Por que o ser humano teima em obedecer a quem ele não deve nada? Já reparou isso? E a quem ele deve, ele não obedece. Isso é muito próprio da adolescência, né? O adolescente é assim. Chega um amigo, chega um namoradinho, uma namoradinha, chega uma coleguinha. Ele não deve nada para aquela outra pessoinha. Nada. Mas agora ele obedece àquela pessoa. E obedece cegamente. E aí o pai e a mãe a quem ele deve tudo, ele não obedece mais. Ele mente, faz pelas costas, faz escondido. Ainda quer ir no psicólogo reclamar do pai e da mãe. Porque eu não consigo respirar na minha casa. Não tem uns maluquinhos por aí? Você sabe que a gente é padre, logo, muito rápido, a gente deixa de ser ingênuo, né? A gente vai ficando, olha, todo padre, com 1 ano de padre, se ele for esperto, ele já fica cascudo assim, já viu de tudo. 1 ano. Meu Deus do céu, no Piquiri não vai 3 meses. Aqui é uma pós-graduação com mestrado, pós-doc, é um negócio absurdo. Toda história tem 2 lados, gente. Toda história tem 2 lados. Toda. Aí senta ela lá na frente do padre, senta ele. E eles reclamam, e eles choram. E aquele pai, aquela mãe, é Satanás feito carne. É um monstro. O pai dela é o Xereque. Lembra do Xereque? A mãe dela é a Perpétua daquela novela Tieta do Agreste. Lembra aquela velha? Toda história tem 2 lados. Chama o pai e a mãe para conversar qualquer dia para você ver só. Dá vontade de abraçar. Toda história tem 2 lados. E é impressionante isso do ser humano. Porque esse é o pecado da falta de nobreza e caráter. Não obedeço a quem devo. E não só porque devo, porque é superior a mim. Devo porque devo tudo a você. Para obedecer a quem não devo nada. Para bajular e ser bajulado. Não te é permitido carregar a cama. Ué, amigo, o duro é que você não fez nada por mim, né? Eu não te devo nada, homem que não gosta que eu ando com cama. Eu não devo nada a você, eu sei a quem eu devo. A quem eu devo me falou, pega a cama e anda. É que é chato, né, padre? A gente não gosta de desagradar os outros, né? Não tem uns homens assim, uns bundão assim? Ai, padre, ele é bom. Nossa, ele é um santo, meu marido. Só que assim, ele tem uma dificuldade, ele não sabe falar não para os amigos. Os amigos lavam as cuecas freadas dele. Os amigos cozinha, lava, passa. Os amigos levam o remédio para ele e falam assim, amor, já tomou? Ó, você tem consulta semana que vem, tem que tomar. Os amigos aguentam ele roncando à noite. Os amigos namoram com ele à noite. Ele obedece quem? A mulher dele? Os amigos. Complicado, né, velho? E a mesma coisa agora no testemunho nosso da fé. A gente deve tanto a Deus, sim ou não? Tanto, a gente deve tudo. E a gente não consegue testemunhar a nossa fé. Diante de quem a gente não deve nada. A pessoa só é chata, só é faladeira, só é fofoquenta mesmo. Fofoquenta, tem essa palavra? Fofoqueira, fofoquenta. Você vê o nível da fofoca. E a gente encrua, a gente apaga. Quantas vezes, a gente não tem que ficar arrumando confusão com os outros, não. Mas quantas vezes diante de você falam mal de um amigo seu, a quem você deve. E você encrua, para não desagradar a quem você não deve. A pessoa não fez nada por você. Por causa dele, a sua vida não ficou nem melhor nem pior. Ele só é mais um na sua história. E por causa de quem? E muitas vezes,
A tua vida melhorou por causa de um fulano, de uma fulana. A pessoa te estendeu a mão. Você deve a ele a gratidão. Quando não, ainda compra a narrativa do outro, a respeito do outro ao qual você deve. Bate na sua carinha assim. Fala, meu Deus, que vergonha que eu senti de mim agora. É bem eu. Aquele que me curou mandou eu fazer assim. Eu obedeço a ele. Não obedeço a você. E não é para ofender ninguém, não. O homem da cama também não quer esfregar a cama na cara dos outros. Não tem uma música aí, que o evangelho ficou famosa um tempo, né? Tem sabor de mel. Como é que é? Quem te viu passar na prova, mas não te ajudou, agora vai ter que aguentar, vai ter que ver que você... As pessoas querem um milagre para esfregar na testa dos outros. Não precisa esfregar, não precisa ofender os outros. Mas, amigo, eu não quero te ofender, não quero te contrariar. Eu sei que o Shabá, mas aquele que me curou mandou eu andar. Então, aí, desculpa, não quero te ofender. Mas é uma dimensão da vida. Primeira, onde eu me planto. Segundo, o tempo da espera. Terceiro, a quem eu obedeço. Eu preciso fazer uma decisão dentro de mim. Eu vou obedecer a quem? Aquele que me curou, aquele que me tocou, aquele que me sustentou, aquele que me levantou. Eu sei o que eu experimentei, eu sei o que eu vivi. Agora eu não obedeço a ele para obedecer você. Qual é o sentido disso? Mas esse homem vai dar um quarto ensinamento para nós aqui. O homem que tinha sido curado nem soube responder a pergunta. Mas quem te curou? Quem mandou carregar a maca? Eu falei, rapaz, boa pergunta, esse eu não sei. Não sei nem dizer o nome dele. Chegou lá e me curou. O homem não sabia quem fora, porque Jesus curou e se afastou. Mais tarde, diga comigo, mais tarde. Fala assim, no outro domingo. Jesus encontrou esse homem de novo no templo. Ah, me apaixonei nesse homem aqui. Chegar no céu, eu quero perguntar para São Pedro. São Pedro, qual rua mora o rapaz do templo lá, o velhinho dos 38 anos? Esse cara é fantástico, gente. 38 anos sem as pernas funcionarem. Agora que as pernas funcionam, para onde ele vai com as pernas novas? Jogar bola? Para onde ele vai com as pernas novas? Porto Camargo, abriu a temporada da pesca, ninguém pega ele numa missa agora por 2 meses. Perna nova, onde é que ele vai agora? Mufatão, lá no Atacado. Qual que é o Atacado que abriu o Moarama agora? O Max, você passa lá, isso porque o Brasil está ruim, né? Você passa lá qualquer hora, qualquer dia, o estacionamento está na BR. Atacadão, mercado novo, né? As novidades. 38 anos sem perna nova, onde é que Jesus encontrou o homem? No templo. Olha que coisa, uma salva de palmas para esse homem, gente. Depois você lê lá Padre Mário, capítulo 17, do 18 ao 29, no livro de Imaginares. E isso porque o Palmeiras estava jogando. A missa bateu na hora do jogo e ele foi para o templo, gente. Jesus encontrou o homem no templo e falou para o homem, você está curado. Não volte a pecar para não acontecer coisa pior. Rapaz, tem coisa pior que ficar 38 anos aleijado? Humanamente falando, pode ser que não, né? Mas espiritualmente falando, tem. Não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior, amigo. Mais doído, e já é doído, do que ficar 38 anos esperando, vendo os outros alcançar e você não, é ir para o inferno. Não voltes a pecar para não te acontecer coisa pior. Jesus não está jogando uma praga no homem. Falou, se pecar, me devolve as pernas, hein? Deus não trabalha assim. Você gostaria que fosse assim, né? Mas não é assim que Deus trabalha. Os dons de Deus são irrevogáveis. Eu te dei as pernas novas, fica. Mas tem coisa pior do que o que você já viveu. Quarta coisa, qual direção eu dou? Primeiro, onde eu me planto. Segundo, o tempo da espera. Terceiro, a quem eu obedeço. Quarto, qual rumo eu tomo agora? Esse homem escolheu ir para o templo, porque ele também era judeu. Não era Shabá, não era sábado. Sábado é dia do quê para eles? De ir na igreja deles. Então esse homem pensou, já faz 38 anos que eu não bato uma bola, já faz 38 anos que eu não conheço os mercados novos de Moarama, já faz 38 anos que eu não vou pescar, quem espera 38 espera mais uma semana. Hoje é dia de ir na igreja. Nem o mercado, nem o rio sai de lá. Saber escolher, saber dar destino para a vida. Saber deixar para depois o que pode ser depois e trazer para o agora o que é agora. Hoje é Shabá. Eu vou para o templo. E foi ali que ele se encontrou com Jesus. Então o homem saiu, contou a Jesus, contou aos judeus, tinha sido Jesus que o havia curado.
começaram a perseguir Jesus, porque Jesus fazia tais coisas em dia de sábado, em dia de Shabá, em dia de descanso. E aqui, meus irmãos, se cumpre a palavra, ele levou sobre si nossas dores, o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. Essa leitura é sempre proclamada na Sexta-feira Santa. Por quê? Para aquele homem, 38 anos depois, finalmente chegou o quê? Shabá, o tal do descanso divino. E para Jesus? Para Jesus começou a confusão. Sempre que Jesus curava em dia de sábado, em dia de Shabá, o doente experimentava finalmente o que era um descanso, o que era ter paz com a vida. As pessoas entravam no Shabá. Mas para as pessoas entrarem no Shabá, no sábado, no descanso de Deus, Jesus é que perdia o Shabá. Agora ele tem que fugir, agora ele tem que se explicar, agora ele tem que justificar. Ele levou sobre si nossas enfermidades, nossas dores, leva sobre si também tudo aquilo que tira de nós o Shabá, o descanso. Ele nos substituiu e redimiu na cruz. Essa é a grandeza do corpo de Cristo, nesse pórtico de 5, nessa piscina de 5 pórticos, as suas 5 chagas. E louvado seja Deus, meus irmãos, porque nós temos São José como intercessor para mexer essa água, para o rio não virar poça. E nós queremos pedir agora que São José possa